Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num dos sistemas mais incríveis e complexos da biologia, a defesa do nosso corpo. É tipo um exército interno com duas divisões principais que trabalham juntas, sem parar, para manter a gente seguro. Pra gente começar, vamos imaginar uma coisa bem do dia a dia. Sabe quando entra uma farpa no dedo? Ou quando você sente aquele comecinho de um resfriado? Pois é, o corpo, na hora, entra em modo de defesa. Mas como ele sabe o que fazer? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. A real é que o nosso corpo está o tempo todo em contato com o mundo lá fora. E esse mundo, né, tá cheio de micro-organismos. A maioria é de boa, inofensiva, mas alguns, que a gente chama de patógenos, são verdadeiros invasores, só esperando uma brecha para atacar. Beleza, então pensa assim. A nossa primeira grande barreira de defesa é a pele. É como se fosse a muralha de um castelo. Mas às vezes essa muralha tem uma falha, um corte, ou a gente respira alguma coisa que não devia e pronto, o invasor entra. É aí que o alarme interno dispara com tudo. No exato momento em que o invasor passa pela barreira, a primeira equipe de resposta do corpo já está lá, pronta para agir. Essa é a primeira parte do nosso sistema imune, uma força de reação super rápida, que chega chegando sem fazer muita pergunta. O nome dessa galera é imunidade inata. E o nome já entrega tudo. A gente nasce com ela. É um sistema que já vem pré-programado, está sempre de prontidão e não precisa de nenhum treinamento para saber que tem algo errado. Ele age na hora contra qualquer coisa que pareça estranha. E o mais impressionante aqui é a velocidade. Olha só essa linha do tempo. A imunidade inata entra em ação em questão de horas. Não tem tempo a perder. É uma resposta imediata para tentar controlar a ameaça o mais rápido possível. E quem são esses soldados da linha de frente? Bom, temos as barreiras físicas, que já falamos. Mas também temos células como os fagócitos, que literalmente saem comendo os invasores, e as células Natural Killer, ou NK, que destroem as nossas próprias células que já foram infectadas. Pensa neles como os guardas que fazem a ronda, sabe? Não são super especialistas, mas são muito eficientes para conter a maioria dos problemas logo de cara. Mas e se o invasor for mais esperto, mais forte? Se essa patrulha inicial não der conta do recado sozinha? Aí ela faz o que toda boa equipe faz. Chama o reforço, chama as forças especiais. E aqui a gente vê a grande virada na história. Enquanto a resposta inata é coisa de horas, a resposta dos especialistas, a adaptativa, leva dias para ser totalmente ativada. E por quê? Porque eles não são uma força bruta, eles são uma força de precisão. E claro, precisão leva tempo. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. A imunidade inata é rápida, é geral, mas não tem memória. Já a adaptativa, bom, ela é mais lenta, mas é altamente específica e, aqui está o pulo do gato, ela tem memória. Ela se lembra, ela aprende com cada batalha que ela enfrenta. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa força de elite? A imunidade adaptativa é basicamente a divisão de inteligência e operações especiais do nosso corpo. Ela foi feita para aprender, se adaptar e, o mais importante, lembrar. A definição formal diz tudo, né? Ela se desenvolve e se adapta. O que isso quer dizer? Que toda vez que ela encontra um inimigo, ela não só luta contra ele, como também melhora a sua estratégia para a próxima vez. Ela fica mais forte, mais rápida e mais eficiente. E aqui estão os dois superpoderes dela. Primeiro, especificidade. Ela cria uma arma única para cada tipo de invasor. Não é um canhão que atira para todo lado, não. É um míssil teleguiado. E segundo, memória. Depois que ela cria essa arma, ela guarda o projeto para sempre. E os grandes heróis dessa história são os linfócitos B e T. Como o diagrama mostra, quando eles são ativados, eles começam a se multiplicar, criando um verdadeiro exército de clones. As células B produzem os anticorpos, os nossos mísseis teleguiados. E as células T agem como generais e soldados, coordenando o ataque e destruindo as células que já foram infectadas. Peraí. Se o sistema adaptativo aprende, será que a gente consegue ensinar ele a lutar antes mesmo da batalha de verdade começar? A resposta é sim, a gente pode. E é exatamente isso que as vacinas fazem. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta está em tudo que a gente acabou de conversar. Como é que a gente pode usar essa capacidade incrível de memória do nosso sistema imune a nosso favor? O ponto-chave é esse aqui. O grande objetivo é fazer o corpo produzir os anticorpos, aqueles mísseis teleguiados, e mais importante ainda, fazer com que ele se lembre de como produzir esses mísseis.
E tudo isso sem que a pessoa precise ficar doente de verdade. É genial. O processo é como um treinamento militar. Primeiro, a gente introduz uma versão bem fraquinha ou só um pedacinho do inimigo. O sistema adaptativo olha aquilo, identifica como ameaça e monta uma resposta completa, como se fosse o invasor de verdade. No final do processo, ele cria células de memória, que são os veteranos de guerra. Aí, quando o inimigo de verdade aparecer, o corpo já tem um exército de veteranos prontinho para agir na hora. E isso nos leva à grande conclusão. Não é que um sistema é melhor que o outro, de jeito nenhum. A imunidade inata e adaptativa trabalham em perfeita sintonia. A primeira segura as pontas, contém a ameaça, enquanto a segunda prepara a solução definitiva e garante que a gente fique protegido por muito tempo. É uma parceria brilhante. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Entender a defesa contra patógenos já é incrível, mas as capacidades desse sistema são muito maiores e a gente ainda está descobrindo. O que mais essa inteligência biológica que foi construída ao longo de milhões de anos é capaz de fazer? Fica aí a pergunta.